O que importa não é quando você foi chamada, mas que você foi escolhida. E saiba que reconhecer um sentimento não te torna fraca, te torna uma mulher curável. E que sentimento é este? Fica comigo até o final e você vai aprender hoje a identificar esse sentimento que irá destravar a sua vida. Então, seja muito bem-vinda a este momento com Deus. Me chamo Claudineia Trindade e hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Ontem foi o 19 e hoje é o capítulo 20. Amém? Então, vamos mergulhar numa parábola que mostra o quanto Deus é justo, bondoso e sabe a hora exata de agir. Amém? Então, quantas vezes você já se comparou com outras pessoas e pensou: por que comigo não aconteceu ainda? Hoje o Senhor quer curar essa dor da comparação, da espera, da frustração com o tempo. Amém? Glória a Deus. Então, neste momento, o Espírito Santo não vem te condenar, mas revelar para que você seja curada. E isso não vai trazer vergonha, porque tudo que é exposto é restaurado. Por isso precisamos identificar, dar nome e ressignificar. Amém? Então já comenta com fé aí no chat, comenta: o tempo de Deus é perfeito para mim. Já escreva aí: o tempo de Deus é perfeito para mim. Amém? E já compartilha essa live com mais 5, 10, 20 mulheres que precisam ouvir essa palavra, que também estão esperando por uma resposta divina. Amém? Então vamos orar? Para que o Senhor venha revelar o seu tempo, a sua hora, a sua vontade aos nossos corações. Amém? Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eleva a Ti o nosso coração, nosso pensamento, para que o Senhor venha agir dentro de nós. Venha tomar posse, Senhor, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e Espírito Santo revela o mais profundo do nosso ser, neste momento, sentimentos que nos fazem, Senhor, paralisar. Sentimentos que nós vamos aprender hoje, que o Senhor venha nos ensinar a identificar e a sermos curadas em Ti, no nome de Jesus. Vem fazer o Teu mover em nós, ó Pai. No nome de Jesus, tira do nosso coração todo sentimento de injustiça, frustração e derrota. No nome de Jesus. Amém? Nós nos rendemos ao Senhor nessa tarde, ao plano perfeito do Senhor. Por isso, vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 20. Amém? O nosso devocional, a nossa live, agora ela vai, além de ter um tema de cura e libertação, vai ser voltado mais para a leitura, qual nós estamos fazendo, tá bom? Então, vamos lá em Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eu vou já comentar algumas coisinhas, e nesse primeiro versículo já me chama a atenção que o pai de família, ele sai de madrugada. Isso já é um ponto importante para nós sabermos que devemos tomar a atitude de nos despertarmos já cedo para nos encontrar com o nosso Deus, para nós começarmos o dia produtivo. Devemos já fazer o nosso devocional logo cedinho, de madrugada, logo que você acorda. É um ótimo horário. Então, esse pai de família que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2: E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha.
é organizado, pai de família é organizado, sabe exatamente o que fazer e o valor que vai dar para esses trabalhadores, ele é justo. Versículo 3: E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Ociosidade não é bom. Viver ocioso não é bom, não traz edificação para a sua vida. Então, procure fazer algo para o Senhor. Procure estar ativo. Tudo que você fizer, seja para a honra e a glória do Senhor, seja como se fosse para o Senhor, mesmo lavando uma louça, lavando uma roupa, limpando a casa, faça como se fosse para o Senhor. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora. Nesse versículo 4 já me chama a atenção também, que ele encontrou aquelas pessoas que estavam ociosas na praça. Esse dono da vinha. E chamou eles para trabalhar, quer dizer, não julgou. Olha uma palavra importante para nós, não julgamento, qual é também o nosso tema da live de hoje, que vai falar sobre sentimentos, que nós vamos nos aprofundar aqui. Então, ele não julgou aqueles homens que estavam ociosos na praça, mas chamou-os, deu uma oportunidade. É isso que o Senhor faz conosco, ele não nos julga, mas dá oportunidade para nós. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. 5. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Presta atenção no que está dizendo: e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, versículo 8, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo que receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma todo o dia. Presta atenção. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, sempre com amor e mansidão, Senhor, fala conosco. Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu quero dar. Olha essa palavra. O Senhor, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele faz justiça na hora dele. Entenda isso hoje. Versículo 15: Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ó, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Presta atenção. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí o pedido dos filhos de Zebedeu, já no versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha aí.
Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhe eles: Podemos. Meu pai, que tremenda essa passagem. Já explicar para vocês, tá bom? Porque eu fico assim já com vontade de explicar, mas calma. Calma, vamos fazer a leitura, tá bom? E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que querem que meu Pai o tenha preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí o versículo 29 é falado sobre os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Aleluia. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Glória a Deus. Aleluia, que tremendo. Que tremendo. Essa live é poderosa. Essa live hoje está tremenda, sabe? Vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, primeiramente aqui. Então, eu quero te dizer primeiro que aqui não é um lugar de julgamento, mas de cura. Amém? Então, Jesus, ele já viu tudo que está no seu coração e nos ama mesmo assim. Entenda isso. Então, vamos tirar a máscara para que ele possa nos tocar. Precisamos ser sinceras. Então, hoje eu quero te dizer que Deus, ele não se atrasa. O dono da vinha escolheu cada trabalhador no tempo certo. Você viu que ele escolheu uns logo no início, que ele saiu, outros depois na praça e mais outros mais tarde. Mas o Senhor tem sua forma de agir. O mesmo Deus que chamou no começo do dia também chamou no final. E ele é justo. O que ele dá para você, ele pode dar para outro também, conforme a sua vontade. E você tem que aceitar. Então, hoje o ensino vai ser sobre o sentimento de inveja espiritual e a impaciência. Vamos trazer para nossas vidas hoje cura da inveja espiritual e toda a impaciência. E você vai aprender o que é a inveja espiritual. A inveja espiritual, ela acontece quando alguém sente desconforto, presta atenção, desconforto, ciúmes ou ressentimento por ver a fé, os dons, um ministério ou progresso espiritual de uma outra pessoa. Sabe quando você vê alguém que canta bem, mas você
gostaria de cantar como aquela pessoa canta, e você começa a ter o sentimento de: "Ah, por que que eu não tenho essa voz?". Essa voz é para mim que sou mais bonita, essa voz é para mim que sei, conversar com as pessoas, essa voz é para mim que me santifico mais, que oro mais, que jejuo mais, que faço isso e faço aquilo. Olha, a inveja é uma coisa terrível. E essa inveja qual que eu estou falando não é uma inveja de coisas materiais, mas do que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa. E tem isso dentro da igreja? Como tem? Infelizmente tem. Vemos o exemplo de Saul. Saul ele foi rejeitado por Deus, mas não se esqueçam que ele foi escolhido por Deus, porque o povo queria um rei, queria porque queria um rei, como as outras nações tinham reis. E eles queriam também um rei, mas Deus é que governava sobre eles, mas eles queriam ser igual às outras nações. E Deus, já que vocês querem, tudo bem. Nosso Deus é um Deus permissivo. Ele permitiu. Então foi lá e escolheu Saul, porque a sorte caiu sobre a tribo qual Saul fazia parte. E ele ainda tentou se esconder por trás das bagagens. Está lá em 1 Samuel, se você for ler a história toda, você vai verificar que ele se escondeu atrás das bagagens, não querendo, mas ele foi escolhido. E todo o povo se alegrou porque ele era de uma boa aparência, alto, bonito, belo, forte, inteligente. Mas só que Saul ficou com inveja de Davi, um homem pequeno. Davi não era feio, era de uma boa aparência também, mas de uma aparência diferente daqueles daquela época. E ele, quando ouviu que o povo cantava, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, isso o levou ao ciúme, à perseguição e até à tentativa de matar Davi várias vezes. Isso, o sentimento de inveja faz isso, a consequência da inveja. Então, presta atenção. Vamos ver agora o que é a impaciência. O que é a impaciência? A impaciência espiritual, tá? É a dificuldade de esperar o tempo de Deus, de confiar no processo de Deus. É quando a alma grita, quero agora, e o coração perde a paz. Fica inquieto, não consegue dormir, ou se apressa, se precipita. Temos exemplos assim que cometeu a impaciência espiritual? Sim, Sara. Sara e Abraão. Gênesis capítulo 16. Fala que Sara não esperou a promessa de Deus. Não esperou. E pediu que Abraão tivesse um filho com a sua concubina, com a sua serva, aliás, com H. E isso gerou dor, confusão e atraso na bênção. Foi necessário Abraão mandar Agar ir embora, que ele não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque. E a comparação é a ferida que nos paralisa. A de Sara demorou 25 anos ali para acontecer. Então a espera ela pode ser demorada e você tem que aguardar no Senhor o tempo certo.
Agora seja sincera e responda para si mesmo. Amém? Você já se sentiu diminuída ao ver outra mulher prosperando espiritualmente? Seja sincera. Já teve dificuldade em se alegrar pela vitória de alguém? Eu já, vou ser sincera, já tive isso há muito tempo atrás, mas hoje eu sou curada para a glória de Deus. Você sente ansiedade ou frustração quando as promessas de Deus parecem demorar? Hum? Você já se comparou com alguém e pensou, por que comigo não acontece assim? Você já parou para pensar? Você sente ansiedade quando precisa esperar por uma promessa? Você tentou alguma vez dar um jeitinho porque achou que Deus estava demorando como Sara? Comigo já aconteceu isso. Já aconteceu o sentimento de inveja espiritual, sim. Vou ser sincera, há um tempo, no começo da fé, quando eu me reconciliei com Cristo, foram 10 anos afastado. Imagine a carga pesada que eu estava, 10 anos afastado, só no lamaçal do pecado. Então, o Senhor foi me tratando. E eu tinha muita admiração por uma mulher de que estava na frente do trabalho. E uma vez eu me lembro bem que eu reconheci esse sentimento depois em oração, o Senhor foi me mostrando para mim mesmo. Olha que coisa linda, na oração o Senhor mostrou para mim que eu estava errada, que naquele momento eu tive esse sentimento de inveja. Foi quando eu já tinha sido líder, presta atenção, olha aí como isso atinge até quem já foi líder. Então, eu já tinha sido líder e depois veio uma nova, mas assim, tinha sido líder logo no começo, porque houve uma necessidade. E depois saí, veio uma liderança que é necessária para aquele lugar. E então, lógico que a mulher do pastor é para ser a líder. Então, entreguei a liderança para ela. Mas meu coração queria ser líder. Eu queria ser líder, entende? Aí eu queria porque queria, mas dentro de mim, por fora, não. A senhora tem que ser a líder. Olha, que eu aprendi na oração. E um dia, no círculo de oração, quando fomos para o círculo de oração, a porta da igreja estava fechada e veio um outro pastor, também ia participar do círculo de oração. Eram poucas irmãs. E chegou ali só eu e aquele pastor para abrir, e a irmã ainda não tinha chegado. E olha o que eu falei. É, nem abriu ainda a igreja. É desse jeito. Hum, se fosse, se fosse eu, já tinha aberto isso aí. Olha o que eu falei, mas eu falei e me calei, porque eu senti que foi errado, mas eu não falei para ninguém, não mencionei isso, não me expus, mas quando o Senhor foi me tratando, e eu fui conhecendo essa líder, essa pessoa maravilhosa que foi para aquele lugar, a pastora maravilhosa, a gente chama de missionária, nossa congregação lá, e meu Deus, eu me apaixonei, assim, pela pessoa dela e fui vendo que era diferente, porque logo no começo eu queria ver um erro nela. Quando a gente sente esse sentimento de inveja espiritual, a gente fica olhando para a pessoa, querendo ser a pessoa e fica tentando encontrar um erro na pessoa. Mas eu não encontrei. E aí eu queria me justificar diante de Deus. Ah, Senhor, ela é assim, mas olha, ela faz isso. Olha, Senhor, ela é toda boazinha assim, mas ela usa isso, sabe? Querendo dar justificativa para Deus. E Deus foi falando comigo, o Espírito Santo. Disse: se lembra daquele dia? Aquilo era inveja. Isso é inveja. E as orações que você fazia?
logo no início, a respeito dela, até eu colocar amor no seu coração, quando você mudou a oração e começou a orar, pedindo para Deus abençoar, o que você achava dela? Que era maravilhosa. E comecei a agradecer pela vida dela. Foi mudando aquele sentimento e hoje eu admiro, eu vejo uma mulher maravilhosa. E depois que saiu, que eu voltei para a liderança, meu Senhor, que eu estava realmente na frente, aí eu vi o peso que é, que às vezes a gente quer estar no lugar, mas não sabe o que aquela pessoa carrega, a história da pessoa, o que ela passou para estar ali, sabe? O chamado de Deus. Porque a gente tem um chamado, mas a gente tem que esperar o momento de Deus. A gente tem que esperar Deus agir no momento certo, nos colocar ali na posição certa. E isso é maravilhoso, eu reconheci. E eu agradeço a Deus, porque Ele tirou esse sentimento de mim. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece o corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Presta atenção. Olha o que diz em outro versículo: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. É tremendo, não é? É tremendo, não é, esperar com paciência no Senhor? Então, a espera ela pode gerar frustração, mas Deus está trabalhando no invisível. Saiba disso. Libertar-se da cobrança religiosa. Você precisa entender isso. Tem pessoas que são cobradas por tal posição, por tal cargo, e queria estar no lugar de outro. Você precisa libertar-se da cobrança religiosa. Tem que buscar em Deus o seu chamado, a sua hora. Deus não mede seu valor pelo tempo, mas pela entrega do seu coração. Não é porque você tem 20 anos de crente que você é melhor do que aquela nova convertida que está chegando agora. Não, de maneira nenhuma. Sabe, muitas vezes você está anos orando por batismo no Espírito Santo e vem aquela pessoa e se converte automaticamente, naquela oração já é batizada com o Espírito Santo. E você fica olhando e fica com um sentimento de inveja muitas vezes. E o Senhor diz: não te preocupas, porque cada um tem o seu tempo certo. Pedro, ele teve inveja de João, teve. Em João, capítulo 21, versículo 21 a 22, você vai verificar que ele respondeu, o Senhor respondeu para ele: que te importa? Tu me segue? Ele perguntou, e João? Fazendo uma comparação, porque o discípulo amado era João, e Jesus estava chamando Pedro, havia perdoado Pedro de ter negado ele várias vezes, 3 vezes. E o Senhor falou: que te importa? Tu me segue, quer dizer, faz a tua parte, entende? Então, identificar não é ser condenada, é ser convidada à cura. É isso que o Espírito Santo faz conosco, por isso que ele traz à tona, ele nos confronta, a palavra do Senhor nos confronta, traz à tona nossos pecados, nossas falhas, para quê? Para que nós sejamos curadas, nós sejamos libertas em Cristo Jesus. E o tempo de cura é diferente para cada mulher. E tudo bem, não se preocupe. Entenda isso. Cada pessoa tem uma digital. Cada pessoa é diferente. Eu vou te fazer um desafio aqui, que você faça esse desafio por 7 dias. Então, todas as vezes que sentirem comparação, ansiedade com o tempo de Deus, dificuldade em se alegrar com outras mulheres,
outras pessoas. Escrevam num papel o que sentem. Escreva. É curador, é libertador quando você escreve. Fala e escreve. Então, escreva o que você sente, a quem se você se compara, o Deus que está te ensinando nesse momento, o Deus que está te ensinando nesse momento aquilo sobre o que você sente. Fale, Deus Todo-Poderoso, tu me conhece. Sobre isso, isso, isso. Fale o que Deus pretende com você, o que você acha, o propósito de Deus com aquilo. Amém? O que Ele está te ensinando com aquela situação? Aí terminem a frase assim: Jesus, eu entrego esse sentimento e recebo a tua paz. A tua graça me basta. Escreva isso. Vamos fazer agora um exercício prático. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu aceito o teu tempo. Cura meu coração da comparação. Amém? Repita umas 3 vezes se for necessário para você se sentir em paz. Escreva aí no chat como um ato profético. Eu confio no tempo de Deus. Amém? Escreva aí. Eu confio no tempo de Deus. Já escreveu? Amém? Então vamos orar para que o Senhor sare cada coração cansado da espera e de sentimentos que precisam ser libertos. Que o Senhor venha nos libertar do espírito da comparação, da inveja. Venha trazer descanso para a nossa alma e certeza do seu cuidado. Vamos declarar hoje que o tempo do Senhor ele é perfeito. Amém? Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te apresento as nossas vidas. Pai, somos imperfeitos, mas tu és perfeito. Somos falhos, mas o Senhor não falha. Somos muitas vezes injustos, mas o Senhor é justo. Então, Pai, olha para dentro de nós e vai tirando todo sentimento, todo requício de maldade, de comparação, de inveja, sentimento faccioso, de contenda. No nome de Jesus, complexo de inferioridade, Senhor, de culpa, vai tirando agora dentro de nós, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, saber quem somos diante de Ti, somos filhas amadas, o Senhor nos ama tanto, o Senhor morreu por nós, o Senhor mostrou o Teu amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário, derramando Teu sangue poderoso. Meu Pai, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Tu nos criaste, Senhor, um pouco menor que os anjos e nos coroaste, Senhor, de glória, Pai amado, e habita em nós. Pai amado, venha, Senhor Jesus, tirar tudo que impede, tudo que trava a nossa vida de recebermos o que o Senhor tem para nós, os dons e talentos, e crescermos e possamos, meu Pai, viver o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. No nome de Jesus, vai destravando, Senhor, agora tudo que impede, Senhor, de nós vivermos o teu chamado, vivermos, Senhor, e esperarmos no Senhor. Vai abrindo nossos ouvidos espirituais, vai abrindo nossos olhos espirituais, como o Senhor abriu daquele cego, aquele cego. Meu Senhor estava diante de ti, clamando, tem compaixão de mim. Nós clamamos, Senhor, também tem compaixão de nós. E o Senhor, Ecanterida Rabanaia, fala: que queres que eu te faça? Senhor, Ecanterida Rabanaia, nós queremos ver, nós queremos contemplar a tua face, nós queremos viver o sobrenatural de ti, meu Pai, nesse tempo onde o mundo jaz no maligno, mas o Senhor nos traz vida e vida em abundância, Pai.
Pai, tu és um Deus tão maravilhoso. Vai curando essas vidas que estão aprisionadas, Pai, na amargura, na dor, na culpa, que não entendem, que não compreendem. Meu Senhor, que venham agora entender, tira todo espírito de loucura dessa mente, Pai, no nome de Jesus. Repreende, Senhor, repreende agora, Pai. Todo, meu Deus, tapões, tampões nos ouvidos, tudo que atrapalha dessa pessoa ouvir e atender a tua voz que fala, que traz, Senhor Jesus, um confronto a elas para que identifiquem tudo que precisa ser tirado, abandonado. O Senhor diz na sua palavra, aquele que praticava o pecado não pratique mais. Todas as vezes que o Senhor curava, o Senhor falava, vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Senhor Jesus, nós usamos a nossa fé agora em ação. Venha nos limpar e nos purificar no nome de Jesus. No nome de Jesus, sinta-se curada agora desse sentimento, que venha florescer agora a bondade, que venha florescer agora os olhos espirituais de Cristo em sua vida e você possa ver o melhor em cada pessoa, ver também a sua essência, a sua qualidade, o seu valor, que Deus olha para você e você tem um propósito, você tem um valor, você tem algo para fazer para o Senhor, porque o Senhor entrega em tuas mãos algo, entrega um talento, entrega, meu Pai, entrega um propósito, um dom especial para você não ficar de braços cruzados, mas para você trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino é isso, é olhar para o outro com um olhar de compaixão, de íntima compaixão, de amor, entendeu? Então, se essa palavra, querida ou querido, que está ouvindo neste momento, se essa palavra falou contigo, entre em contato comigo para uma mentoria pessoal também, se você se sentir à vontade. Vamos caminhar juntos rumo à liberdade, rumo à vontade do Senhor para nossas vidas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque eu vou trazer ensinamentos mais e mais para você, aprofundar nesses ensinamentos juntamente com você. É isso, amém? Não fazemos cura através de mentoria. A cura através quem faz é Jesus. Amém? O que nós fazemos é um trabalho de ensinamento onde Jesus trabalha e opera através também deste ensinamento. Ele cura também, ele liberta também. É um trabalho maravilhoso em ação conjunta mais do Espírito Santo. Mas com certeza você tem que se posicionar, você tem que querer, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Amém? Escolha. E escolha certo hoje. Amém? Você não precisa trilhar esse caminho sozinha. Glória a Deus. Então, até a próxima, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém.